Naum. Naum. O livro de Naum, ele fica logo depois do livro de Miqueias e antes do livro de Abacuque, um livro pequeno de apenas 3 capítulos, que revela a ira de Deus de maneira específica em relação ao povo ímpio, os ninivitas. A cidade de Nínive era famosa por ser a capital do Império Assírio. O Império Assírio foi o primeiro grande império que veio a dominar todas as regiões ali circunvizinhas. E assim como disse Daniel, na sua visão, na interpretação da sua visão do rei Nabucodonosor, muitos impérios se seguiriam e de fato se seguiram. Aqui, como nós falamos na última semana que tratamos acerca de Naum, concluímos o capítulo 1 e hoje nós vamos retomar a partir do capítulo 2. Hoje a minha proposta é ser o mais direto possível e talvez a gente venha concluir já o livro de Naum todo na manhã de hoje, Esses 2 capítulos finais de Naum, capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão tratar da queda de Nínive propriamente, como ela vai acontecer. Isso é descrito no capítulo 2, e no capítulo 3 o profeta Naum ele descreve a lamentação, como o povo sofreria em virtude dessa destruição que estava sendo anunciada. Eu tenho esse hábito de dar título às mensagens, e eu intitulei a mensagem de hoje de O Inevitável. O livro do profeta Naum, para nós, tem um valor muito grande, pois o livro do profeta Naum, ele é uma prefiguração, ele é um paradigma do próprio livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é um livro que narra num período em que a igreja estava sendo extremamente perseguida, todos os apóstolos já tinham sido mortos, martirizados, e o único apóstolo vivo era o apóstolo João, que agora foi sentenciado para passar os últimos dias em uma ilha-prisão chamada Patmos. Então, quando tudo está fechado para a igreja aqui na terra, o Senhor abre uma porta no céu e anuncia ao profeta João as coisas que se sucederiam, ao apóstolo João as coisas que se sucederiam. E no livro do Apocalipse, 2 coisas ficam bem claras: a salvação dos crentes e a destruição dos ímpios. E nesse sentido, o livro de Naum ele acompanha o mesmo pensamento do livro do Apocalipse. O livro de Naum ele anuncia isso: a salvação dos crentes, a destruição dos ímpios. E não é por acaso o nome do profeta, nada na Bíblia é por acaso, uma vírgula, um acento, tudo tem um significado, embora alguns desses, talvez para nós, sejam desconhecidos pela nossa imperfeição e ignorância, mas a palavra perfeita de Deus traz consigo significado em tudo. E Naum significa conforto, consolação. Nada consola mais o povo de Deus no seu sofrimento do que conhecer o seu Deus e descansar na sua justiça. Muitas vezes nós ficamos extremamente entristecidos, abatidos, muitas vezes desmotivados. Confesso a vocês que essa manhã tem sido de maneira diferente para mim, Eu estou muito abatido, eu creio que alguns irmãos já perceberam, eu não consigo esconder isso. Mas para nós cristãos é muito difícil viver determinadas coisas que nós vivemos. Nós somos chamados a andar por um caminho estreito, nós somos chamados a perdoar o imperdoável, a amar os que nos odeiam, nós somos chamados a carregar uma cruz, a seguir a Jesus, nós somos chamados a fazer coisas que do ponto de vista humano são impossíveis, mas pela graça de Deus nós conseguimos concretizar tudo aquilo que Deus assim designa para nós. E nada para nós é mais confortante do que entender que isso vai ter um fim, que todas as nossas labutas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos terrenos terão um fim, e que nós poderemos cantar o hino
né? Dos vencedores, como está descrito no próprio livro do Apocalipse, faz referência ao hino de Moisés, lá no livro de Êxodo, né? Que será cantado no céu também. Essa ideia de que chegará um dia em que os verdadeiros cristãos, aqueles que sofreram, muitos sofreram por toda a vida, sofreram de maneira, alguns, extremamente dolorosa, com enfermidades assustadoras, outros foram torturados, outros sofreram, como alguns de nós, sofrimentos de maneira psicológica, emocional, e vai chegar um momento em que tudo isso vai passar, os nossos cansaços vão passar, e de maneira muito real nós vamos ser vivificados ainda mais pelo nosso Senhor e Salvador naquele grande dia. Mas os ímpios não, irmãos. Para os ímpios não há paz, para os ímpios não há paz nem nessa terra, pois a paz dos ímpios, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 2 do seu livro, é uma fonte, um manancial. Eles não conseguem reter água, onde eles não conseguem reter água. Foge a memória, né? Como se fosse uma caixa d'água que não consegue. Uma cisterna rota, exatamente. É como uma caixa d'água que está furada. Assim a vida do ímpio, assim a alegria do ímpio. Chegará um momento em que toda essa alegria do ímpio, toda essa sensação de impunidade que os ímpios têm sobre si, eles vão ver que efetivamente eles fizeram uma péssima escolha. A Bíblia tem muitos símbolos em relação a isso, e nenhum deles é mais assustador do que a parábola das 10 virgens. E nós vamos ver ali pessoas que, do ponto de vista externo, estavam se separando para Deus, mas do ponto de vista interno nunca fizeram isso, e eles estarão excluídos, como está escrito no capítulo 25 de Mateus. Então, eu disse essas coisas a título de introdução, e hoje o nosso propósito é caminhar por todo o livro de Naum, concluir o livro de Naum, e quem sabe, se Deus permitir, estarmos aqui na semana que vem, que nos guie em relação a outra passagem. Assim diz o livro do profeta Naum, no capítulo 2: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. E aqui, irmãos, nós vamos ver, na Bíblia existem muitas passagens que muitas vezes nós não entendemos, porque nós não nos colocamos efetivamente no lugar do escritor e não contextualizamos a mensagem, e muitas vezes perdemos o seu significado. O que nós vamos ver aqui é o profeta Naum falando da parte de Deus com uma espécie de sarcasmo. E como diz o próprio apóstolo Paulo, Deus ele pega o sábio na sua própria sabedoria. Deus ele destrói o forte na sua própria fortaleza. Então, os assírios, eles se achavam invencíveis. Eles eram pessoas extremamente orgulhosas, né? Eles possuíam armamentos, né? Naquela época de última geração. Eles tinham uma quantidade de soldados extremamente grande, né? A ponto de eles cercarem a pequena Judá com 180 mil soldados, talvez até mais. Esses 180 mil soldados foram que o Senhor matou, como está escrito lá em Isaías 37. E Nínive, eles se achavam indestrutíveis, eles confiavam em si, como os ímpios hoje. Nós vamos ver as pessoas ímpias, aquelas pessoas que muitas vezes são ricas, poderosos, até cristãos, até pessoas que se professam cristãos, eles confiam na sua riqueza. Mulheres confiam no seu poder de sedução, como era o caso de Dalila, né? E nós vamos ver que todas essas coisas elas não são dignas de confiança, pois elas ruirão facilmente naquele grande dia. Então o Senhor aqui ele está falando que toda aquela força que os ninivitas acreditavam a si, ela seria inútil naquele grande dia, no dia da destruição deles. No caso aqui, de maneira histórica, os ninivitas eles foram destruídos no século VII antes de Cristo, pela união, né, de dois povos conhecidos como os Medos e babilônicos, os babilônicos conhecidos como os persas. Então a união desses dois povos, médios e persas,
formou um outro grande império que se provou superior ao Império Assírio e o venceu, destruiu completamente. E é sobre essa destruição que o profeta Naum está aqui falando, mas para nós isso tem um valor extremamente significativo no sentido da grande destruição que se aproxima cada vez mais em relação aos fatos apocalípticos descritos tanto no livro do Apocalipse quanto nos sermões proféticos de Jesus, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Todos esses capítulos e esse livro que eu falei a vocês, o livro de Apocalipse, eles falam de uma destruição vindoura. Por isso que eu intitulei essa mensagem de hoje de o inevitável. O mundo que nós conhecemos, o mundo como conhecemos, ele está com os seus dias contados. Pelo menos essa é a fé dos cristãos. Se você for um ateu, então você tem o direito de não acreditar na Bíblia. Se você for um islâmico, você tem direito de acreditar no Alcorão. Mas se você de alguma forma acredita ser cristão, a sua confiança, a sua fé precisa estar fundamentada na Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, ela descreve essa destruição. O próprio apóstolo Pedro descreve isso no seu livro. E ele até fala de maneira extremamente contundente contra aqueles que diziam: essa destruição não vai vir, porque está dizendo que essa destruição vai acontecer já há tanto tempo e ela nunca aconteceu. E eles falavam isso há 1900 anos atrás, imagine hoje, os descrentes. Mas ela virá sim, irmãos. E cada vez mais nós que somos cristãos e que levamos o livro sagrado a sério, percebemos os sinais descritos nele em relação à proximidade. Nós não podemos determinar quando o fim chegará, mas os sinais que determinam a proximidade do fim, o Senhor Jesus deixou de maneira muito clara para que nós estivéssemos preparados na sua volta. Então aqui no versículo 2, nós vamos ver, como eu disse a vocês, que sempre que Deus fala da destruição dos ímpios, Deus traz uma mensagem de conforto e consolo para o seu povo. Eu vou destruir os ímpios, mas o meu povo eu vou proteger. Eu vou destruir aqueles que estão destruindo a minha igreja, mas a minha igreja eu vou salvar. Eu vou destruir os falsos crentes, mas os verdadeiros crentes eu vou salvar. Então é sempre essa mensagem que o Senhor anuncia quando Ele está falando do seu juízo vindouro. Seu juízo vindouro inevitável. Versículo 2: o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, Ele vai restaurar o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. E ele está falando justamente da destruição que aconteceu em 722 a.C., cerca de um século antes, século 8. O povo de Israel foi destruído. E sempre que eu falo povo de Israel, eu tenho que fazer uma breve explicação. Eu creio que muitos de vocês já estão familiarizados, mas alguns infelizmente não têm o conhecimento da Bíblia. Falamos isso para nossa tristeza. Então vou mais uma vez explicar algo que ultimamente eu tenho explicado bastante. A história do povo de Deus se divide em alguns períodos. Então nós vamos ver o período dos patriarcas. O período dos patriarcas termina justamente com o último deles, que é Jacó. E Jacó, então, com os seus familiares, vão morar no Egito, quando o seu filho José está administrando as finanças, por assim dizer, de Faraó. Não gosto de usar o termo governador, porque dá uma conotação política, que não é o caso de José. Então José está lá, ele está numa boa posição no Egito, ele então traz os seus familiares. Eles se estabelecem em uma região do Egito chamada Gozém, e eles ficam lá. Mas o que é que acontece? O faraó, que era amigo de José, ele morre, e um outro faraó sobe, que não é mais amigo do povo de Deus, e agora passa a escravizá-lo. E o povo de Deus passa cerca de 400 anos sofrendo no Egito, até que o Senhor então levanta um libertador. Vocês já conhecem, o nome dele é Moisés. Moisés liberta o povo, amando de Deus e sob o poder de Deus. O povo então conquista a terra, e a conquista da terra ela se dá com um sucessor de Moisés chamado Josué. O povo se estabelece na terra que Deus havia prometido, e agora se inicia-se um período também de cerca de 400 anos chamado período de juízes. O povo, naquele período, ele toda hora precisava ser corrigido por Deus, e se sucede no livro de Juízes um ciclo. O povo desobedecia,
Deus fazia com que as nações vizinhas se tornassem poderosas, perseguissem o povo de Deus chorava, se arrependia, pedia perdão a Deus. Deus enviava um juiz, que não era o juiz, esse termo juiz não tem nada a ver com o termo que a gente conhece hoje, não era um julgador, mas era uma espécie de libertador, que guiava o povo, vencia, aí o povo ficava um tempinho em obediência, de novo desobedecia, e esse ciclo se repete 12 vezes no livro de Juízes. O último dos juízes é um profeta chamado Samuel, e o povo, corrompido pelas nações vizinhas, ele clama por um rei. O fato do povo querer um rei, isso não era algo ruim, mas a motivação que fez com que o povo quisesse um rei, isso era ruim. Então, o povo de Deus ter um rei sempre foi a vontade de Deus, pois Jesus vem como rei. Mas o povo de Deus pediu um rei porque as nações vizinhas tinham rei e eles queriam ser igual a elas. Essa é a motivação ruim. Por isso que não é só o que você faz que importa, mas a motivação que você faz é tão importante quanto. Então Deus dá um juiz. Vocês sabem que o primeiro juiz o primeiro rei é Saul, um rei ruim, um rei ímpio, e ele reina durante 40 anos. Depois vem Davi, um rei segundo o coração de Deus, apesar de todos os seus pecados e falhas. E finalmente o rei Salomão. Esses 3 reis, eles governaram numa época chamada de Reino Unido. Não tem nada a ver com a Inglaterra, viu? É Reino Unido, porque as 12 tribos estavam unidas debaixo de um só rei. Mas Salomão, ele se perverteu em virtude da sua riqueza e da sedução das mulheres, e ele permitiu idolatria. Deus então repreende Salomão e diz: olha, eu vou dividir o reino, eu não vou fazer isso na sua mão por conta da aliança que eu fiz com seu pai, mas vou fazer isso na mão dos seus filhos. E quando Salomão morre, o seu filho Roboão então assume o trono, e agora o reino se divide, porque um servo de Salomão, chamado Jeroboão, inicia uma revolta, e ele leva consigo 10 tribos. Essas 10 tribos, elas estabelecem a sua capital na cidade de Samaria. Samaria fica a capital de Israel, que recebe esse nome, né? Reino do Norte. O reino agora está dividido. O primeiro rei é Jeroboão primeiro, depois, muito tempo depois, vai vir Jeroboão II. Então o primeiro rei é Jeroboão primeiro, e Roboão fica reinando lá só com 2 tribos. Quais são as 2 tribos que ficam fiéis a Deus? Ficam fiéis ao reino lá de Judá, o reino do sul, e Judá e Benjamim. Essas 2 tribos ficam fiéis. Os levitas que estavam espalhados voltam todos eles para lá o reino de Judá e se estabelecem lá nas circunvizinhanças lá do reino agora. Então o reino agora começa a existir de maneira separada. O povo de Deus estava separado. Tinha o reino de Israel e tinha o reino agora de Judá. Todos os 2 eram povos de Deus, mas eles estavam seguindo caminhos diferentes. O reino de Israel, a primeira coisa que Jeroboão fez foi instituir a idolatria. E todos os reis de Israel, nós vemos isso nos livros históricos, crônicas e reis, eles foram reis ruins, que não fizeram o que agradava a Deus, e por conta disso, então, Deus sentencia Israel à destruição. Israel é destruída justamente por esse povo, os assírios, no ano 722 a.C. Então, eu fiz toda essa recapitulação, espero que alguns de vocês tenham guardado isso na mente, porque é muito significativo quando você estudar, principalmente os livros proféticos, entender o contexto histórico que está por trás dele. Nós estamos aqui falando cerca do ano 620, 630, então já havia quase 100 anos que os ninivitas, que os assírios haviam destruído Israel, e agora Deus está dizendo: eu vou restaurar Israel. Eu vou restaurar o esplendor de Israel. Mas é importante que a gente entenda que ele não está falando que ele vai restaurar a nação de Israel do ponto de vista físico. Ele está falando da nação de Israel do ponto de vista espiritual. Porque nós que estudamos a Bíblia sabemos que a nação de Israel nunca mais foi refeita. O reino que voltou a se estabelecer foi o reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, eles voltaram a se restabelecer. Eles tiveram esse direito dos outros reinos de se estabelecer como nação. Mas o reino de Israel, aquelas 10 tribos, elas ficaram dispersas
pelo mundo inteiro, porque era assim que os assírios governavam. Então, quando o reino assírio governava uma determinada região, ele pegava os habitantes dessa região e colocava em outras regiões, justamente para evitar rebeliões locais. Então, ele fez com que o povo de Deus, o povo de Israel, fosse totalmente disperso pelo império. Isso fez com que muitos perdessem a sua identidade de povo de Deus. E agora Deus usa essa imagem para dizer isso, que Ele vai restaurar o esplendor de Jacó. E o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui Deus, pelo Evangelho, trazendo de volta o seu povo. Como está escrito, pessoas de todos os povos, línguas e nações, eleitos de Deus que estão espalhados nos 4 cantos do mundo, eles serão agora reunidos pelo Evangelho, e nós seremos um só povo, uma só nação, teremos um só rei, seremos guiados em uma só direção e cheios de um só Espírito, que é o Espírito Santo. É assim que o Senhor restaura o esplendor de Jacó, é assim que o Senhor restaura o esplendor de Israel. Israel aqui faz referência ao povo de Deus, que somos nós, né? Então, essa é uma profecia messiânica, essa é uma profecia que fala de nós que somos igreja, como Deus de fato restabelece o seu povo, e mais ainda se cumprirá na glorificação predita no último dia. Embora saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, e o rei de Israel era famoso pelas suas videiras. Videiras é a plantação de uva. Então, haviam sido totalmente destruídas pelos assírios, cerca de um século antes. Agora o Senhor começa a descrever a destruição dos ímpios. Olha o que eu falei a vocês, como é a comunicação de Deus. Sempre que Ele revela a destruição dos ímpios, Ele fala da segurança do seu povo, e depois Ele define como será a destruição dos ímpios. Nós temos visto isso no livro do Apocalipse de maneira recorrente. Agora, a partir do versículo 3, o profeta Naum é direcionado por Deus para determinar como será a destruição dos inimigos de Deus, desse povo adversário do povo de Deus. E ele descreve a destruição de Nínive com detalhes que somente Deus poderia ver, pois somente Deus é aquele que vê o futuro. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos, e de fato os medo-persas, eles tinham uniformes vermelhos, seu próprio escudo era de um tom avermelhado. Olha como é a perfeição da profecia bíblica. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Eles eram agora um império mais poderoso do que os assírios tinham sido antes. Os assírios, eles tinham muito poder bélico, eles tinham cavalos, cavaleiros, grande número de soldados, mas essa união dos medos e persas fez com que eles se tornassem ainda mais poderosos do que o império assírio, e eles agora estavam vindo furiosos para impor destruição em relação a esse império. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha, agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. E aqui, irmãos, ele descreve não somente a violência da destruição, mas o desespero dos assírios. Perceba que é isso que vai acontecer com aqueles que se acham fortes. Quando eles perceberem quão fracos eles são, o desespero vai tomar conta deles. É por isso que nós temos que confessar as nossas falhas, as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo teve que aprender, e aprender de forma muito dolorosa, que é justamente nas nossas fraquezas que opera o poder de Deus, né? Quando somos fracos, então Deus nos faz forte. Pois ninguém é forte, irmãos. Ninguém é forte, ninguém é páreo, principalmente para lutar contra Deus, contra a sua vontade. E nós precisamos ser realistas em relação a isso. Então aqui no versículo 5, as suas tropas de elite são convocadas. Então, qual é a atitude dos assírios?
eles vão confiar na sua tropa de elite. Eles acham que os seus soldados bem treinados teriam alguma chance, mas não, eles não vão ter qualquer chance. A mesma coisa, irmãos, vai acontecer naquele grande dia. Os ricos, eles acham que de alguma forma eles podem se livrar do juízo final. Eu não sei se você já viu filmes que trazem como tema essa ideia de juízo final. Um desses filmes mais recentes foi um filme que foi lançado em 2012, e por isso recebeu o nome 2012, e falava da destruição do mundo com o aquecimento global. Aí as calotas polares iam derreter e a água ia invadir o mundo inteiro. E o que é que os ricos fizeram? As principais nações do mundo se uniram em um projeto chamado Arca, alguma coisa assim, ou Projeto Noé, alguma coisa assim, e eles construíram navios enormes para os ricos e poderosos continuarem vivendo. E o final do filme é isso: o mundo inteiro virou água, mas aqueles navios lá sobreviveram, ou seja, o homem conseguiu se livrar do juízo de Deus de alguma forma. É sempre essa ideia, né? Então, quando se fala em juízo de Deus em relação a uma guerra nuclear, eles pegam e constroem uma fortaleza dentro de uma espécie de montanha, e eles pegam suprimentos que dão para 20, 30 anos e colocam lá estocado, é o que eles chamam de bunker, né? Eles fazem muros de aço de não sei quantos metros para poder resistir a um cataclisma nuclear. E aí os principais ricos, poderosos, as principais mentes do mundo, elas conseguem sobreviver a essa destruição mundial com o propósito de mais uma vez repovoar o mundo. Toda vez a gente vê isso. É algo recorrente nesses filmes que falam acerca da destruição e do juízo final. Mas a ideia bíblica, ela é totalmente oposta a isso. A destruição dos ímpios será completa. Não vai sobreviver nem meio ímpio, né? Não tem arca, não tem bunker, não tem caverna. Nada poderá fazer com que a ira de Deus deixe de se cumprir na vida daqueles que são seus opositores. Então aqui nós vamos ver as tropas de elite são convocadas. Mais uma vez, o homem, quando percebe Deus se movendo em relação a uma disciplina, a um juízo, o homem, em vez de reverenciar a Deus, de se arrepender a Deus, ele endurece mais ainda a sua cerviz, né? As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Olha essa ideia. Mesmo os soldados de elite, eles estão tão assustados com a destruição que está vindo de maneira tão brutal, que eles tropeçam aqui no sentido de medo, de despreparo. Assim vai ser os mais poderosos, ou as nações mais ricas, as pessoas mais influentes, diante do juízo de Deus, eles vão vir tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. Era isso que se fazia naquela época. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Segundo fontes históricas, irmãos, uma das estratégias dos medos e persas, ou babilônicos, como queiram chamá-lo, para vencer os assírios, foi justamente tinha um rio que toda a grande cidade, para que fosse feito essa grande cidade, necessariamente precisava ter um rio que cortasse a cidade, porque quando elas eram cercadas por inimigos, eles precisavam de uma fonte de água, e assim era a cidade de Nínive. Então, segundo fontes históricas, disseram que os babilônicos, eles fizeram uma espécie de barragem para evitar que a água chegasse até o rio que abastecia Nínive. E depois eles abriram essa barragem de vez, de forma que essa água formou uma corrente extremamente violenta que se chocou com o muro da cidade, e parte desse muro da cidade ruiu, fez com que fosse facilitada a invasão e a destruição dos assírios, em especial da cidade de Nínive. E aqui o Senhor está falando acerca disso. Versículo 7, está decretado, a cidade irá para o exílio, ela será deportada, as jovens tomadas como escrava, batem no peito, o seu gemer é como o arrulhar das pombas. Então aquilo que os ninivitas tinham feito com as nações que eles dominaram,
eles mesmos sofreriam. É a mesma coisa, aquilo que os ímpios estão fazendo conosco, aquilo que os falsos crentes muitas vezes estão fazendo com os crentes, eles terão sobre si todo o juízo, toda a ira de Deus derramada naquele grande dia. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. É inimaginável a ira de Deus. A única coisa que consegue demonstrar para nós, ainda que de maneira assim superficial, não em virtude da cena, mas em virtude da nossa incapacidade de discernir a cena, é a ira de Deus derramada sobre o seu próprio Filho Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós vemos na paixão, que é chamado da paixão de Cristo, que fala do momento da sua prisão, o seu espancamento, o seu flagelo, sua tortura e finalmente a sua crucificação, aquilo que nós chamamos de a paixão de Cristo. Tudo aquilo é a ira de Deus sendo derramada sobre o seu Filho. Para quê? Para que nós fôssemos perdoados. Jesus sorveu até a última gota do cálice da ira de Deus, que era para recair sobre nós. E ele, que era justo, sofreu o que sofreu, e era justo. Imagine o que vai acontecer com aqueles que são injustos. Então, quando a gente olha para aquela cena de Jesus Cristo sendo martirizado, sendo torturado, e a gente fica assim, meu Deus, ele é o Filho de Deus. Pois é, mas isso é por causa do pecado. Imagine o que vai acontecer com os ímpios, com aqueles que estão em contrariedade às ordenanças de Deus. Então, no versículo 8, ele continua e diz: Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem! E eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. E assim é a vida dos ímpios. Os ímpios, irmãos, chegará um momento em que eles vão pedir para parar. Pare, a gente não aguenta mais. A Bíblia diz que eles vão desejar a morte. O que vai acontecer? A morte vai fugir deles. Essa é uma descrição, irmãos, do inferno. Lá no inferno o sofrimento é tão impensável que as pessoas vão tentar se matar no inferno, mas não pode morrer. Vai passar a eternidade inteira lá em sofrimento. Então, qualquer sofrimento aqui na terra, irmãos, é colônia de férias comparado com um segundo no inferno. Essa é a ideia. Por mais que as pessoas clamem, como nós vamos ver lá em Lucas 16, aquele rico que foi lançado no inferno, ele está clamando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, me dá um pouco de água. Não pode. Você recebeu todo o seu consolo enquanto você estava vivo. Os ímpios, eles recebem o seu consolo em vida. É por isso que nós vemos os ímpios se banqueteando com o banquete do mundo, que o mundo pode proporcionar. Nos ditos de John Bunyan, nós vemos os ímpios se banqueteando na feira das vaidades. Tudo que você quiser comprar lhe é disponível. Prostituição, fornicação, mentira, adultério, tudo que você imaginar que é fonte de prazer para os ímpios está disponível. Mas chegará um dia, irmãos, que eles vão ter que arcar com as consequências da sua loucura. E eles clamarão, mas ninguém lhe responderá. Versículo 9: Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. E assim é, aqueles que confiam na riqueza, eles a perderão na mesma rapidez que adquiriram. Por isso que o Senhor Jesus diz: não confie nas riquezas da terra, porque a traça e a ferrugem corroem, os ladrões que não roubam. Ajuntei para vós outros tesouro no céu. Aqui nós vemos de maneira específica os assírios, que haviam se tornado uma nação extremamente rica, justamente por saquear os povos que dominavam. Agora eles estavam sendo vítimas daquilo que eles haviam tanto praticado. Então, eles praticaram tantos saques, eles empobreceram várias nações para se enriquecerem. Agora eles estavam sendo saqueados e empobrecidos por uma nação mais poderosa. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Quando a gente olha para os poderosos, dá um tempo, irmão, chega um outro mais poderoso, e aquele que era poderoso de repente perdeu todo o seu poder, se é que não morreu.
E aí vem outro poderoso. Quando você estuda a história da humanidade, você vê essa sucessão, que ninguém fica no poder muito tempo, porque ainda que fique algum tempo, uma hora ele vai morrer. Ainda que seu poder seja enorme, uma hora você vai morrer. Há pouco tempo atrás diziam-se que o homem mais poderoso do mundo era Barack Obama. Ele era o presidente em exercício dos Estados Unidos. Agora Donald Trump. E lá nos Estados Unidos são 4 anos, mais 4 anos. Se ele for reeleito, ele tem alguns anos, mas depois vai ser outro. Então é a mesma coisa aqui no nosso país. Alguns anos atrás, a pessoa mais poderosa do país era Lula. Agora ele está na prisão. Então o mundo é assim, irmãos. Ele embebeda, embriaga o homem com essa sensação de poder. Mas isso é totalmente transitório. O poder que você tem hoje não é seu. Nenhum poder que o homem de alguma forma exercita é dele. Todo poder vem de Deus. Aqueles que estão exercendo algum tipo de poder, eles vão ter que dar conta do mau uso desse poder naquele grande dia. Foi o caso aqui dos ninivitas. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor agora estava punindo. Foi o que o Senhor disse a Abacuque. Abacuque ficou extremamente perplexo. Por quê? Porque Abacuque era um homem de Deus que viveu uma época em que o povo de Deus estava desviado, muito parecido com Jeremias, tanto que dizem que eles são contemporâneos. E aí Deus diz: não, Abacuque, fique tranquilo, que eu vou pegar o povo ímpio para poder disciplinar e destruir o meu povo. Aí Abacuque fica sem entender: como assim, Senhor? Você vai pegar um ímpio para destruir o seu povo? Ele disse: não, Abacuque, não é assim como você está pensando. Eu vou pegar o ímpio, ele vai vir destruir o meu povo, ele vai destruir de fato aqueles que não são meu povo, mas o meu remanescente fiel sempre estará seguro. E depois eu mesmo virei e destruirei esses ímpios pelas suas impiedades. É isso que é um resumo do livro do profeta Abacuque. E aqui a gente vai ver: os ninivitas, eles tinham sido mão de Deus para a destruição de Israel, porque Israel havia se corrompido. Agora Deus estava destruindo os ninivitas pela sua impiedade. Então não se engane o ímpio, irmãos. Não se engane o ímpio na sua impiedade. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que dar conta dela. Aqui no versículo 10 ele diz: a devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam. Todos os corpos tremem, o rosto de todos empalidece. Essa sensação, irmãos, de desespero. Eu não sei se vocês já viram, um documentário chamado Capacetes Brancos, se eu não me engano, que vai mostrar a vida das pessoas que vivem, se eu não me engano, é na Síria, na Líbia. Eu sei, é um país do Oriente Médio que o tempo todo, eu acho que é a Síria, que o tempo todo fica recebendo ataques à bomba, Eles estão passando por uma guerra civil, eu não sei se ainda estão, e o tempo todo viam ataques à bomba. E quando tinha um ataque à bomba, normalmente o que é que acontece? As casas, elas ruíam, como numa espécie de terremoto, caíam assim os escombros. E esses capacetes brancos eram chamados, a guarda civil, os bombeiros, meio guarda civil, meio bombeiro, meio resgatador. Eles iam até esses escombros em busca de pessoas que pudessem ter sobrevivido ao bombardeio e tentar salvá-lo. Eu não sei se vocês já viram de alguma forma a imagem dessas pessoas que vivem nesses países que estão em guerra. Não sei se vocês já viram filmes que mostram como eles estão totalmente perdidos. Não sei se vocês já viram algum documentário que mostra o dia a dia de um campo de refugiado. O que é um campo de refugiado? Pessoas que moram em países que estão passando por guerra civil. Eles vão até uma chamada zona neutra e eles ficam lá até que a guerra civil acabe, se é que ela vai acabar. E aí você vê lá uma espécie de uma planície bem grande, cheia de barracas. Às vezes tem pessoas que estão lá há meses, anos, não tem como voltar para casa. A casa deles ou está totalmente destruída, ou foi tomada por um povo inimigo, ou é uma zona de conflito e eles ficam nesse campo de refugiado.
Então você percebe, irmãos, que como essas pessoas ficam com seus rostos completamente desfigurados. Você olha para uma pessoa dessa, você vê a tristeza no olho dela. São pessoas que estão completamente perdidas, perderam o seu referencial de nação, de povo, de casa, né? Do dia para a noite tudo se desfez. É assim que acontece no ambiente de guerra, né? Nós ainda não vivemos isso aqui no nosso país. Por mais que a gente fale o tráfico, a guerra do tráfico, isso e aquilo, a gente não sabe o que é uma guerra, né? Então, mas existem hoje, né, no ano 2018, muitos países que estão passando essa realidade, de pessoas que estão nesse desespero. E o Evangelho tem chegado nesses lugares em virtude da graça de Deus. Homens e mulheres que não têm a sua vida como preciosa têm ido até esses lugares pregar o Evangelho, essa mensagem de esperança para aqueles que muitas vezes já perderam toda a esperança. Mas a esperança do Senhor, ela nunca nos decepciona, porque o amor de Deus é sempre derramado nos nossos corações. Agora no versículo 11, irmãos, onde está agora a toca dos leões? E essa referência aqui, irmãos, mais uma vez o profeta Naum, ele usa dessa linguagem sarcástica. O símbolo dos ninivitas eram leões. A bandeira deles era um leão, assim, aquelas garras, assim, um leão com garras. Então, eles avocavam para ser esse símbolo de leão, porque o leão é o rei lá da selva, é um animal poderoso, feroz, forte. Então eles se diziam, né, esse povo indestrutível, esse povo que vai governar todos os demais povos. E agora ele faz uma pergunta em termo sarcástico, né? Onde está agora a toca dos leões? Cadê a força toda de vocês? Vocês não são leão? Vocês não são os poderosos? Cadê a força de vocês agora? O lugar que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leãozinhos sem nada temer. Então é assim até hoje que os poderosos vivem, sem nada temer. Eles se acham superiores a tudo e a todos. Eles acham que pode fazer o que bem querem, entendem, e que de maneira nenhuma eles vão ter que prestar conta a ninguém, pois eles se colocam num patamar de superioridade, em virtude de riqueza, em virtude de poder, em virtude, muitas vezes, de uma fortaleza bélica, né? de um poder armamentista. Mas todo esse poder pode e será desfeito naquele grande dia. Versículo 12: onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? E aqui, irmãos, ele está falando justamente isso. Como os assírios, eles eram extremamente conhecidos pela sua violência. Eles eram um povo extremamente violento. Para você ter ideia, normalmente, quando um assírio dominava uma nação, ele escolhia as mulheres grávidas e eles enfileiravam assim as mulheres grávidas diante, né, da nação dominada, e eles matavam essas mulheres grávidas, né, esfaqueando as suas barrigas de tal forma que morresse o bebê e a mulher grávida, dizendo justamente, mostrando que para que não viessem outros herdeiros que tentassem de alguma forma se levantar contra eles. Eles eram pessoas extremamente cruéis com os povos que eles dominavam. Quando eles chegaram lá na porta do reino de Judá, eles chegaram com a cabeça de reis nas mãos, dizendo lá para Ezequias, que era o rei, né, mandando o recado para Ezequias: olha, Ezequias, assim como a gente matou os outros reis, a gente vai matar você também, né? Então eles eram pessoas extremamente agressivas, violentas, e a gente vê como a escalada da violência está cada vez mais crescente, como cada um quer demonstrar que é mais forte que o outro porque é mais violento. Então nós vimos cenas brutais recentemente, com aquele episódio das rebeliões dos presídios, né? A questão das facções lutando contra a facção. Teve uma facção que, para demonstrar a sua força e a sua agressividade, decapitava da facção adversária. Aí a facção adversária, para mostrar que era mais cruel ainda, ela começou a tirar o coração
Então eles tiravam o coração, botavam exposto assim o coração. Aí a gente é mais cruel que você. Vocês tiram a cabeça, a gente tira o coração. E o povo fica nessa disputa de quem é o mais cruel. E a realidade é que essas pessoas vão ter que dar conta, irmãos, de toda essa crueldade que elas estão fazendo diante de Deus. É muito triste essa realidade. Muito triste essa realidade. Mas a crescente violência faz parte da profecia do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, o seu sermão escatológico, em Mateus 24, ele diz: a maldade vai se multiplicar. Quando ele fala que a maldade vai se multiplicar, ele está dizendo a maldade em todos os seus aspectos, não somente a prostituição, a imoralidade, mas a própria violência vai se multiplicar cada vez mais. As pessoas se tornarão mais violentas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, meu filho, fique extremamente atento e preparado, porque os últimos dias serão dias dificílimos. Os homens serão violentos, agressivos, sem amor natural. E ele vai descrever uma série de adjetivos em relação à qualidade moral e à qualidade emocional e espiritual dessas pessoas nos últimos dias, em virtude da crescente maldade. Então, onde o leão, versículo 12, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, versículo 12: onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia suas covas de presa e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. E aqui a gente vê a raiz de todo o problema. O Senhor está contra eles. Irmãos, a Bíblia diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora, se o Senhor é contra nós, quem vai ser por nós? É a grande questão dos últimos dias. Vai aparecer no cenário dos últimos dias dois personagens bastante importantes, que são a figura do anticristo e a figura do falso profeta. Esses homens, eles terão papel principal nos últimos dias. Eles serão figuras, personalidades extremamente famosas nos últimos dias. E eles avocarão poderes para si e farão tão grande número de sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Os eleitos só não são enganados porque a fé deles está firmada na palavra e não em sinais. Mas todos aqueles que buscam sinais serão enganados pelo falso profeta, pelo anticristo, nos últimos dias. E tem no capítulo 13, por exemplo, do livro do Apocalipse, tem uma passagem quando retrata justamente o auge do poder do anticristo, aonde o povo começa a dizer quem é como a besta. Essa ideia, né, por conta desse aparente sucesso do anticristo, na sua perseguição em relação aos verdadeiros crentes, na sua colocação de uma religião mundial que vai ser agora liderada por um homem que nós conhecemos como falso profeta. E essa religião mundial, ela vai ser liderada por esse homem falso profeta. Mas esse falso profeta, ele não vai avocar adoração para si, mas ele vai fazer com que o mundo inteiro adore o anticristo, não somente como pessoa, mas como Deus, né? E o mundo inteiro vai chegar e vai dizer quem é como o anticristo, né? Quem é como esse homem, porque ele vai ter uma aparente vitória durante um tempo, um breve tempo, né? E logo depois, no capítulo 14, nós vemos lá que ninguém é como Deus. Embora algumas pessoas pareçam poderosas, embora algumas pessoas venham avocar para si poderes miraculosos, mas chegará um dia em que eles estarão diante de um poder extremamente superior ao deles, que é o poder de Deus. Como está escrito na Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem vai ser por nós? Quem pode deter a ira do Deus Todo-Poderoso, né? Então nós vamos ver aqui, versículo 13: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Então o Senhor está determinando um fim àquela nação. Nós vamos ver que a cidade de Nínive, ela foi totalmente destruída por essa invasão
em que até para os arqueólogos acharem a cidade de Nínive foi difícil. Eles só vieram encontrá-las cerca de milhares de anos depois, em escavações profundas lá na área em que ficava a cidade de Nínive. Mas ela veio a ser totalmente destruída, nunca mais se reestruturou como cidade, como coração, né, dos assírios. Como eu disse a vocês, irmãos, vamos procurar concluir o livro hoje aqui, capítulo 3, ai da cidade sanguinária. Nesse capítulo 3 nós vemos essa continuação da descrição de Nínive, não agora no sentido de detalhar como essa situação vai acontecer, como essa destruição vai acontecer, mas agora já mostrando o reflexo dessa destruição, a lamentação que se sucede na vida daqueles que são destruídos por Deus, a lamentação, por exemplo, daqueles que estão agora no inferno. Imagine uma pessoa que viveu bem aqui, né? Recentemente não, ano passado, eu assisti um filme, e nesse filme, a história do filme era mais ou menos assim: um homem bem rico, era de uma família assim, bilionária da Inglaterra, e tinha uma vida de sonhos. Ele era aquele garoto assim, que fazia de tudo, ele era bom em tudo que ele fazia. A família dele era rica, mas ele tinha um bom emprego lá nos Estados Unidos. E ele surfava, andava de moto, esquiava, fazia tudo que você pensava. Até que ele foi atravessar uma rua, a moto atropelou ele e ele ficou tetraplégico. Então ele só movimentava do pescoço para cima. Mas como ele era bilionário, né? A família dele teve acesso aos melhores médicos do mundo. Então desenvolveram uma cadeira lá especial para ele e tal. E ele conseguia se locomover. Mas ele ficou extremamente agressivo e depressivo e não queria contato com ninguém, até que ele conheceu uma cuidadora extremamente diferente, né, que fazia com que ele sorrisse e tal. E eles meio que se apaixonam pelo outro, como o filme, né, sempre tem esse fundo bobo. Então eles estão lá, mas o final do filme que é extremamente impactante, que mostra justamente essa realidade do ímpio, né? Então qual é o final do filme? O final do filme, apesar dele gostar daquela cuidadora e da cuidadora gostar dele, ele decide ir para a Suíça. Eu acho que a Suíça é um país lá na Europa que a eutanásia, ela é permitida. Você sabe o que é eutanásia, né? A pessoa tirar a sua própria vida. Então, sabe como é que é? Olha o engano de Satanás. As clínicas que fazem isso, elas cobram dinheiro caro, né? Você pensa que é fácil se matar? Não é fácil não. Então, você vai lá para essa clínica, e as clínicas, a clínica que faz essa eutanásia, ela dá uma ideia de céu. Olha o engano. Então, tudo branquinho. A cama que o paciente vai sofrer, né? A eutanásia, eles botam líquido para que a pessoa não sofra, né? Então é como se a pessoa fosse anestesiada até que ele tenha uma parada cardíaca e morre sem dor, sem nada, sem sofrimento. E fica de frente a um lago, tudo verde, tudo bonito, para dar aquela ideia de céu. Então você vai morrer, você vai para o céu. Irmãos, imagine aquele rico, quando ele abriu os olhos no inferno, ele diz: meu Deus, a vida que eu tinha lá naquela cadeira de roda era uma vida de sonhos. Agora eu estou aqui no inferno. Eu escolhi vir para cá. Eu assinei lá o papel que eu queria me matar porque eu não aguentava mais viver daquele jeito que eu vivia. Ele tinha, em virtude da enfermidade dele, ele tinha paradas cardíacas, ele tinha uma saúde bem frágil. Mas, irmãos, nada no mundo se compara com a ira de Deus. E a ira de Deus, ela será completamente vista no inferno. A ira de Deus não é a minha e a sua ira imperfeita. A ira de Deus, irmãos, é o resultado da sua justiça. Porque Deus é justo. Ele necessita punir os culpados. E é isso que Ele vai fazer naquele grande dia, né? Mas o mundo, ele sempre cria essa fantasia, né? Não, a gente está no controle. Você vê uma pessoa muitas vezes ímpia, uma pessoa que é entregue a crendices assim absurdas, morre e a pessoa diz: ah, está num bom lugar. Tá não, meu filho. Não tem bom lugar para essa pessoa não. Essa pessoa está num péssimo lugar. Muitas vezes a gente não diz essas verdades porque a gente fica extremamente melindrado, né?
Mas a certeza é que os ímpios, irmãos, eles estão debaixo da ira de Deus. Não somente aqui no tempo presente. Como a ira de Deus é apresentada hoje, a ira de Deus é apresentada ainda hoje. O que Deus faz com os ímpios? Ele os abandona às suas próprias paixões e concupiscências. Então, Deus não vai pregar para o ímpio. Deus não vai enviar arrependimento e fé para o ímpio. Ele não vai regenerar o coração do ímpio, coisas que ele fez conosco. Ele não vai disciplinar o ímpio. Por quê? Porque o ímpio não é o seu povo. Deus disciplina nós que somos filhos. Se de alguma forma você tem recebido a disciplina de Deus, eu não gosto nem de falar sofrido, porque a disciplina de Deus não é sofrimento, a disciplina de Deus é amor. Então, se você tem recebido a disciplina de Deus, você tem que se voltar para Deus e agradecer. Por quê? Porque os ímpios não vão receber isso. A ira de Deus já tem se revelado na vida dos ímpios através do abandono. Deus abandona os ímpios. Você quer ver com o ímpio? Não viva. Deus, você não vai fazer nada para me salvar? Não vou não. Pode se entregar ao pecado. Mergulhe de cabeça no pecado. E é assim que a gente vê os ímpios fazendo, e farão até o último dia de vida deles, até que eles vão se encontrar com a ira de Deus. Agora de maneira visível. Apartem-se de mim, malditos. É assim que eles vão ouvir do Senhor naquele grande dia. Versículo 1 do capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes, lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Nada deixa Deus mais irado do que a falsa religião, do que a idolatria. Deus fica irado com isso. Por isso que Deus está irado com muitos evangélicos. Grande parte daqueles que se dizem evangélicos são feiticeiros. Se você acredita em qualquer coisa que pode lhe salvar fora da graça de Cristo, você é um feiticeiro. Você acredita que alguma obra sua traz salvação para você, você é um feiticeiro. Se você acredita que algum feito seu traz bênçãos para você, você é um feiticeiro. É o feiticeiro que faz isso. Você sabe como funciona a feitiçaria? Feitiçaria, você faz um determinado ritual e acredita que esse ritual de alguma forma vai te beneficiar. Os evangélicos fazem isso. Então, você sobe no monte e você acredita que a oração que você faz no monte de alguma forma te beneficia. É a mesma coisa que o macumbeiro faz. Onde é que o macumbeiro deixa a macumba e mata a virgem? Porque eles acreditam que esse tipo de mata, de alguma forma, há os espíritos lá que eles dizem e recebem esse tipo de ritual. E assim são os evangélicos hoje. Você vê o católico segue essa mesma direção. Então quem é que vai salvar o católico? É Maria. Mas Maria não salva. Mas salva sim. Está escrito na oração lá dos católicos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém o que, irmão? Não tem amém não. A pessoa está morrendo e diz: Maria, me salva. Maria não vai poder fazer nada. Pessoa que quer se casar: vou fazer um pacto com Santo Antônio. Não é Santo Antônio que é o Deus do casamento? Né? Tem o pessoal que é adepto, né, do gêmeo lá, Jorge Damião. Então você tem santo para tudo quanto é gosto, irmãos. Isso é feitiçaria. Você acredita que o óleo ungido vai lhe curar? Isso é feitiçaria, irmãos. Que cura não é óleo, que cura é fé. E a verdadeira cura que precisamos é a cura da alma. Hoje nós vemos essa questão de cura interior, onde literalmente igrejas elas fazem rituais de feitiçaria. Um ritual de espiritismo tem sido praticado em grande parte de igrejas evangélicas, que é a questão de você voltar no tempo. Eu me esqueci o nome, regressão. E aí, olha irmão, sabe por que você está sofrendo isso?
Porque quando você era bebezinho, você chutou muito o ventre da sua mãe. Então você nunca pediu perdão à sua mãe por chutar a barriga dela. Você foi um bebê extremamente ruim para sua mãe não dormia, sua mãe passava mal, fica chutando, e ela ficou depois doente por sua causa, e você tem esse pecado nas suas costas, por isso você sofre. Aí na regressão você vê isso, então, minha mãe me perdoe. Aí a mãe, o que foi, meu filho? Me perdoe porque eu chutei sua barriga quando eu estava lá dentro, né? Então, as pessoas fazem, você está dando risada, mas as pessoas fazem isso. Aquelas que são adeptas de um movimento chamado G12, né? Elas fazem esse tipo de ritual, volta atrás. Meu irmão, a Bíblia vai dizer em Romanos 8, agora nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa ideia aqui, irmãos, Deus vai punir os feiticeiros. Deus vai punir. Eu estou contra você, versículo 5, declara o Senhor dos Exércitos. Eu vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Ele está mostrando, ele diz, eu vou revelar o pecado de vocês. Sabe o pecado que você faz em oculto? Eu vou revelar para todo mundo ver. Sabe como você trata o seu marido? Eu vou fazer com que todo mundo saiba. Sabe como você trata a sua esposa? Eu vou fazer com que todo mundo saiba. Sabe as coisas que você faz em oculto? Eu vou fazer com que todo mundo saiba. Essa é a vergonha que Deus mostra, que naquele grande dia Ele vai revelar o que estava muitas vezes em oculto. Nossos pensamentos serão revelados. Versículo 6, eu jogarei imundície sobre você, eu a tratarei com desprezo, eu farei de você um exemplo. Olha, irmãos, o contraponto. Quando nós pegamos o livro de Ezequiel, nós vamos ver, por exemplo, que Deus diz assim, no povo de Deus, o que é que Ele vai jogar? Água pura. Ezequiel 36, eu aspergirei sobre vocês água pura, e vocês serão purificados. Mas o que é que Deus faz com o ímpio? Eu vou jogar em você imundícia. Apocalipse está escrito no capítulo 22, o sujo, suje-se mais ainda. Ímpio, falso crente, não é parâmetro para a gente. Eu tenho uma pessoa de uma falsa igreja que faz assim assado e está tudo dando certo na vida dele. Irmão, se o seu parâmetro é o ímpio, então você vai viver a vida do ímpio. Nosso parâmetro é Cristo. Nosso parâmetro é a igreja de Cristo. Nosso guia é a palavra do Senhor. O sujo vai se sujar cada vez mais. As falsas igrejas, elas vão se entregar cada vez mais a heresias destruidoras. Os falsos crentes, eles vão se entregar cada vez mais ao mundanismo e ao legalismo. E todas essas duas vertentes são extremamente erradas do ponto de vista bíblico. Versículo 7, já estou caminhando para a conclusão. Todos os que virem fugirão dizendo, Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a força e sua força limitada. Fute e a Líbia estavam entre seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio em todas as esquinas. As suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. A cidade de Tebas, a famosa cidade de Tebas, a cidade mais poderosa do Egito, que tinha sido também uma grande nação na sua época, havia sido destruída por quem? Pelos assírios. E aqui ele pega esse exemplo. Vocês não destruíram aquela cidade tão poderosa, agora vocês que são poderosos, chegou a vez de vocês de serem destruídos. Versículo 11, você ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros, basta sacudi-las e os figos caem em sua boca vorazes. Olha que coisa. Ele diz que o ímpio, irmãos, ele é tão frágil diante de Deus, que como, eu não sei se você já pegou uma árvore madura, você sacode assim, o que é que acontece? Os frutos caem com extrema facilidade. Assim é os ímpios, quando Deus sacudir assim, cai todo mundo, irmãos. Deus não precisa fazer esforço para punir os ímpios. Aqui a gente vai ver como nós somos loucos quando nos colocamos em oposição à vontade de Deus.
Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve a água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no carro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim o fogo consumirá você. E a espada eliminará, e os gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhoto devastadores. Multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando mais numerosos do que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoraram o país e depois voam para longe. E aqui a gente vai ver essa imagem, irmãos, de que os ímpios, eles não têm compromisso consigo. Às vezes eu acho extremamente interessante como cristãos confiam em amigos, em parentes ímpios. Irmãos, a nossa confiança tem que estar em Cristo. O ímpio não tem compromisso com ninguém, a não ser com o seu próprio umbigo. O ímpio, ele vai ser bom com você se ele tiver algum interesse em você, naquilo que você pode produzir aí para ele. Mas a partir do momento que você não tem mais nenhuma utilidade na mão do ímpio, ele te abandona. Sendo os comerciantes. Os comerciantes, eles afluíam para a Síria, para Nínive. Por quê? Porque naquela época Nínive era a capital do mundo. Mas agora que os ninivitas estavam sendo atacados, estavam prestes a ser destruídos, aquelas pessoas que traziam as riquezas para Nínive, agora fugiam e levavam suas riquezas para outros lugares. Eu vejo pessoas que ficam confiando nos ricos. Esses dias eu nem ia comentar, mas vou comentar. Eu vi um vídeo, para minha tristeza, de uma pessoa que se apresenta como pastor e que lidera um centro de recuperação, que para uma tristeza maior ainda, pessoas que conhecemos estão lá. E esse camarada, ele fez um vídeo, colocou no YouTube. Ele tem agora um canal no YouTube, todo mundo tem um canal no YouTube, né? Então, até a gente. Então, esse camarada estava lá, não, aqui ele está no centro de recuperação. Onde estão os empresários? Onde estão os políticos para nos ajudarem? Estão os empresários? Estão os políticos? O que a gente tem a ver com esse povo, irmão? Nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso é com Cristo. Nós não vivemos com uma cuia na mão, pedindo que os ímpios nos amparem. Nós temos um Deus Salvador. Nós não precisamos dos recursos dos ímpios. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, e que enviará os recursos necessários para a manutenção da sua obra, como Ele tem feito desde que a fundou há 2000 anos atrás. Quando Cristo disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja tem se mantida, fiel e verdadeira, 2000 anos, sem precisar de nenhuma ajuda de ímpio. Muito pelo contrário. O que a gente vai ver é um casal de falsos crentes sendo sentenciado porque tentou enganar o Espírito Santo por causa de dinheiro. Se Ananias e Safira vivessem nos dias de hoje, eles receberiam placas, né? Imagine, olha, nós queríamos aqui chamar à frente os nossos irmãos aqui, Ananias e Safira, esse casal de Deus. Eles venderam o apartamento deles, trouxeram aqui o dinheiro, né? Ô, Ananias e Safira, como vocês são crentes. Foi isso que Pedro fez? O Espírito Santo mostrou, eles estão querendo enganar o povo com espiritualidade que não possuem. Tudo que eles querem é aplauso. Eles não são crentes, eles não estão fazendo isso para a glória de Deus. Eles foram mortos, porque eles acharam que podiam de alguma forma usar o dinheiro deles para atrair sobre si algum tipo de reconhecimento de cristianismo, e eles foram mortos instantaneamente. Então que a gente tenha muito cuidado, irmãos, com o uso que a gente faz do nosso dinheiro. Muitas pessoas dizem, não, a gente tem que saber separar o espiritual do financeiro. É mesmo? Como é que é isso? Quem te dá tudo? Quem é que te dá tudo? Ah, quem me dá tudo é Deus. Sim, e o que você faz com tudo que Deus te dá? Ah, eu uso para mim. Então você já mostrou a impiedade que você tem. Por isso que a Bíblia vai dizer, e a avareza, que é idolatria. Aquele que é avarento, ele é idólatra. Qual é o Deus do avarento? O seu próprio umbigo, o dinheiro que possui, as coisas desse mundo.
Então, a Bíblia diz: não amemos o mundo e nem nada que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tome cuidado, irmãos, com aquilo que você ama, porque aquilo que você ama vai revelar quem você é. Os seus guardas, eu estou concluindo, os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece eles voam e ninguém sabe para onde. Essa ideia de que as pessoas, quando veem a destruição chegando, cada uma vai fugir para o seu lado, eles não têm compromisso com a verdade. Esse é o sinal do mercenário, é o que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João. O mercenário, ele está ali diante das ovelhas, mas se ele vê o lobo chegar, ele dá vida pelas ovelhas? Não, meu filho, ele sai e deixa as ovelhas morrerem. Por quê? Porque ele é mercenário. Ele quer saber de dinheiro, meu filho. Ele não quer saber de lutar com o negócio de luta. Não, eu estava tomando conta aqui, chegou um lobo, eu não vou dar minha vida, eu não estou ganhando para isso. Então tem muitas pessoas que fazem isso na igreja. Elas associam o ministério pastoral com uma profissão que deve dar lucro ou coisa semelhante a essa. Essas pessoas, elas ficarão extremamente decepcionadas, pois naquele grande dia elas não serão contadas como crentes, mas como descrentes. Spurgeon já dizia isso há 200 anos atrás: aquele que faz a obra de Deus por dinheiro fará a obra de Satanás por um salário ainda maior. Então tomemos cuidado e vamos analisar o nosso próprio coração. Versículos finais, 18 e 19. O rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-los. Uma das coisas que Deus mais revela a sua punição é quando ele coloca líderes ímpios para liderar o povo. Então, qual é o juízo de Deus para os falsos crentes? Os falsos mestres, as falsas igrejas. Então, como Deus faz para trazer juízo sobre os crentes da teologia da prosperidade? O próprio Deus faz com que surjam, ou Ele permite que surjam os Edir Macedos da vida, os Valdomiros da vida, os R.R. Soares da vida, os Silas Malafaia da vida. Deus permite que essas pessoas cresçam, apareçam, que essas pessoas de fato atraiam para si multidões e multidões de crentes, não, de incrédulos, que querem usar a Deus como escada, que não querem em hipótese alguma renunciar a tudo, carregar sua cruz e seguir a Jesus. Muito pelo contrário, eles querem colocar Jesus como seu subalterno, como alguém que deve servir aos seus interesses. E o que Deus faz com esses falsos crentes? Ele presenteia eles com falsos mestres. Ele dá aos falsos crentes falsas igrejas. E se você não sabe diferenciar uma igreja bíblica de uma igreja falsa, a sua situação é pior do que você imagina. Versículo 19: não há cura para a sua chaga, não há cura. Não há cura para o engano. A única cura para o engano é a verdade. Mas Deus só apresentará a verdade aos seus eleitos. Aos demais, Ele vai enviar o espírito do erro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quem é que vai receber a verdade? Os eleitos de Deus. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Mas o ímpio, não, o ímpio eu vou enviar o espírito do engano, o espírito do erro. Já que eles não deram crédito à verdade, antes eles amaram a mentira e a iniquidade, eu vou entregar para eles o espírito do erro, para que eles continuem no engano e no engano eles sejam condenados. E aqui a gente vai ver que essa é uma cura, essa é uma enfermidade mortal, o engano. A única forma de ser salvo é pela verdade. Por isso, quando nós falamos isso, muitas pessoas ficam extremamente revoltadas, né? Pastor, quer dizer que uma pessoa que está no falso evangelho está indo para o inferno, mas é uma pessoa boa. Meu irmão, em primeiro lugar, se você acha que tem uma pessoa boa, você mesmo é um ignorante da Bíblia, porque não tem nenhuma pessoa boa, todos são maus. Você já leu Romanos capítulo 3? Se não leu, eu aconselho que leia. Não há um justo sequer. Então,
A história da Bíblia não é Deus salvando pessoas boas, é Deus salvando vilões. Nós. Ele escolheu fazer isso e Ele fez. Mas aqueles que Ele não escolheu salvar, Ele vai permitir que essas pessoas se afundem nas suas próprias iniquidades. Não como vítimas, mas como culpados, como rebeldes, como opositores de Deus. Nós vamos ver lá no livro do Apocalipse que Deus está derramando a sua ira no mundo, e os ímpios, eles não vão se converter, mesmo vendo a mão de Deus trazendo grande destruição, eles vão ficar mais revoltados contra Deus e vão blasfemar dele. Está escrito lá no livro do Apocalipse: quanto mais Deus derramar o seu juízo, os ímpios vão blasfemar de Deus. Olha que coisa louca, irmãos. Ele está vendo a mão de Deus descendo com o juízo. Senhor, me perdoa. Não, os ímpios não farão isso. Eles se levantarão ainda mais contra Deus. Se eles pudessem, eles destruiriam a Deus, mas eles não podem nem arranhar a Deus, que dirá destruí-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? E tem muitas pessoas que ficam extremamente com peninha de quem é lançado no inferno. Não, irmãos, a gente não fica com pena de quem é lançado no inferno. Nós fazemos de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Mas quando uma pessoa é lançada no inferno, isso é o justo juízo de Deus. Nós vamos ver essa figura de maneira muito visível, quando Deus pune os filhos de Arão. Não sei se vocês sabem essa história que está lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro de Números. Os 2 filhos de Arão estavam sendo preparados para suceder o seu pai, Nadab e Abiú. Mas mesmo vendo tudo o que seu pai fazia com Moisés, como tudo necessariamente precisava ser feito debaixo de um direcionamento de Deus, o homem jamais teve autonomia para adorar a Deus da sua forma. Deus sempre instituiu como que iria ser adorado, e aqueles que não adoram a Deus da sua forma estão desagradando a Ele, independentemente do esforço que você esteja fazendo. Se não é da forma que Deus mandou, você está desagradando a Ele. Então, Nadab e Abiú, eles trazem fogo estranho para o altar e Deus mata-os instantaneamente, consumido pelo mesmo fogo que eles haviam trazido para o altar. E quando o seu pai e os seus irmãos estão para tomarem um luto, para chorarem pelos mortos, Deus fala com Moisés: vá falar para Arão e para os filhos dele que eu não quero saber de luto. Que história de luto? Eles receberam o juízo de Deus, não tem que ter luto não. Eu quero que vocês lavem os rostos, eu quero que vocês vistam roupas limpas, porque naquela época ter luto significava jogar cinzas sobre a cabeça, né? Trazer essa ideia de um sofrimento externo que demonstrava um sofrimento interno. E o Senhor vai dizer: não vai sofrer pelos ímpios não. A destruição dos ímpios faz parte do juízo perfeito de Deus e, portanto, deve ser celebrado pelos verdadeiros crentes. Nós não celebramos a destruição de uma alma, mas uma vez que Deus sentenciou essa alma ao inferno, agora nós comemoramos, porque o justo juízo de Deus prevaleceu. Até o último instante, nós vamos estar clamando para que haja salvação para aquela alma. Nós vamos estar intercedendo para que aquela alma se converta e seja salva. Mas uma vez que não se converteu, que não foi salva, o justo juízo de Deus recaiu sobre ela. Nós não nos entristecemos com isso, porque se entristecer com isso significa dizer que Deus não é bom, que Deus não é injusto, que os seus juízos não são benignos, não são graciosos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa postura, irmãos. O nosso coração é extremamente enganoso. A nossa mente é extremamente pervertida. A nossa única esperança é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos cada vez mais conhecer a ela. E aqui eu concluo. Que o Senhor nos ajude a perseverar, né? Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes no caminho, apesar dos desapontamentos, das decepções, das frustrações, dos abandonos, das rejeições, dos maltratos. Que tudo isso sirva para nós de
trampolim para que a gente transforme-se em um adorador cada vez mais verdadeiro de Deus, uma vez que Deus é o único que não nos desapontará. Todos os homens nos desapontarão, todas as pessoas que conhecemos de alguma forma irão nos desapontar, mas Deus jamais desapontou alguém e jamais desapontará, pois Ele é perfeito. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por nessa manhã falar conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra, Senhor, como o Senhor tem feito. Nos ajuda, meu Deus, a assimilar os conhecimentos que, pela Tua misericórdia e graça, o Senhor nos tem dado, Senhor. Que nós não venhamos a nos esquecer, Senhor, de todos os alertas que tão graciosamente o Senhor tem apresentado diariamente para nós, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a seguir no Teu caminho. Nos ajuda, meu Deus, a renunciarmos às nossas próprias paixões e vontades, para que a Tua vontade, Senhor, e os Teus decretos se realizem de maneira perfeita sobre nós e através de nós, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos perder com os ímpios, mas que venhamos cada vez mais a nos santificar como santos, Senhor, que devemos ser, e nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida, Senhor, digna do Evangelho que nos resgatou em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Mas, irmãos, nós vamos cear. Enquanto os irmãos estão louvando, vamos estar em oração, entregando ao Senhor todas as nossas falhas e as nossas angústias, e que então o Senhor nos guie para que possamos tomar do pão e do cálice e esperar um momento para a gente cear de forma unida.
Amém. O Senhor nos ensina a viver esse momento. As palavras que o apóstolo Paulo eternizou na sua carta aos Coríntios, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, percebe, irmãos, que independentemente da traição que Jesus sofreu de uma pessoa extremamente próxima, ele não deixou de fazer a obra que a ele estava constituída. Ele tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E ele vai vir, irmãos. E ele vai vir, e o nosso sofrimento vai ter fim. Por esse motivo, quem comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Façamos assim nessa manhã, e que o Senhor nos guie, não somente na ceia, mas cada passo da nossa jornada como a cidade celestial. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tão graciosamente nos enviar o Teu Filho como nosso Salvador, fazendo expiação e propiciação pelos nossos pecados. Nos ajuda, meu Deus, a não nos esquecermos disso nem um segundo da nossa vida, Senhor. Que diante de nós, a cada dia, a cada segundo, a cada instante, a Tua cruz, Senhor Jesus, possa nos mostrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós e nos motivar para fazer aquilo que o Senhor manda para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a vivermos vidas que demonstrem a fé que professamos, Senhor. Que nós não venhamos, meu Deus, a falar algo e a viver de forma diferente como os hipócritas, mas que possamos viver uma vida condizente com o Evangelho que nós tão fortemente professamos. Os guia, Senhor, nesse caminho estreito, difícil, mas verdadeiro e salvador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, né? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. Amém.